Heraldo Maia, aqui do canal Enfermagem no Ponto. Que bom que você está aqui. Se é a primeira vez, eu gostaria de convidá-lo para se inscrever no canal, deixar seu comentário, colocar o seu like ou o seu dislike. E principalmente, eu gostaria que você deixasse também aqui a sua dúvida, né? Qualquer coisa pertinente ao assunto que vimos tratando aqui. E vamos lá, roda a vinheta, tem mais um tema para hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em foliculite? Acredito que sim. Alguns já devem ter sofrido uma vez ou outra na vida desse problema. Atendendo um amigo meu que perguntou assim, poxa, coloca lá no canal acerca desse tema, porque eu ajudei a se livrar de um problema que era muito constrangedor para ele. Toda vez que ele fazia a barba, depois de alguns dias ele ficava com várias inflamações na pele. Algumas pessoas olhavam com uma forma assim um pouco repulsiva para ele, e era nada mais, nada menos do que foliculite. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, é uma infecção, na verdade, causada pela inflamação, às vezes entupimento, da drenagem dos folículos pilosos. Folículo vem de pelo, né? Então, foliculite, inflamação na base dos pelos, especificamente no folículo piloso. A maioria dessas inflamações e dessas infecções é causada por uma bactéria oportunista que está na nossa própria pele, colonizando a nossa própria pele, faz parte da flora que a gente chama de flora saprófita, né? É uma flora que é interessante, ela nos defende, ela nos livra de outros acometimentos por outras bactérias mais perigosas, porém, se elas tiverem uma porta de entrada ou uma situação benéfica para elas, elas vão acabar invadindo nossos tecidos, causando a infecção. É o caso da foliculite, né? Então, o elemento mais comum que acomete e causa algum problema é a própria Staphylococcus aureus, tá? E também há um outro tipo de Staphylococcus que é o piógenes, pus, então piógenes. É aquela formação de pus que há, muitas vezes faz um abscesso e fica aquele abscesso entumecido e amarelado, cheio de pus. Esse é o famoso foliculite. Bom, como é que ela se apresenta, né? Eu posso mostrar aí nas imagens, né? Que ela vai se apresentar em forma de pústulas, né? Pequenas pústulas. O que seriam essas pústulas? Essas pústulas são nada mais, nada menos. Deixa eu colocar aqui uma imagem para vocês poderem ver. É bem no folículo, se vocês olharem com bastante atenção, na base, no centro, perdão, dessa foliculite, eu tenho ali um pontinho enegrecido. Aquilo é o pelo, nada mais é do que o pelo. Então, em cada uma dessas bases do pelo, houve um processo inflamatório, infeccioso, e houve a foliculite. Olhando para a pele normal, e a gente pode ver nesse slide também, nós temos aqui, ó, que a nossa pele ela é formada pela epiderme, nós já vimos isso em umas outras aulas, né? Depois eu tenho aqui o folículo piloso, tá? E muitas vezes essa questão que leva à intumescência e leva para a formação desse tumor nesse folículo é o acúmulo de sebo de graxa ou de queratina, como a gente pode ver aqui, né, fazendo com que esse sebo impeça a drenagem da glândula sebácea, que está próxima ao pelo, que o mantém lubrificado, causando aí, no caso, essa obstrução. Vai haver uma tumefação e, por falta de drenagem, esse tecido em volta começa a ficar entumecido, ou seja, túrgido, e vai causar a inflamação, a foliculite especificamente. Ok? Bom, vamos lá. De volta aqui para o nosso processo de... A gente está vendo?
eu quero mostrar para vocês também que essa foliculite ela pode se apresentar de duas formas, de uma forma aguda, né, nunca aconteceu, ou ela pode se cronificar, ou seja, sempre está voltando ali. Essa foliculite, quando ela começa a sempre estar presente, ela se torna uma foliculite crônica, tá? E um dos grandes problemas dessa foliculite crônica é que as cicatrizes que elas vão formando com o passar do tempo podem ficar enegrecidas, escurecidas, né, causando manchas na pele, manchas, e às vezes também pelo processo infeccioso e a evolução da doença, ele pode causar uma certa escavação no rosto, né, e fazendo com que todas as vezes em que esse pelo nasça, ele continue se enroscando, né, ele continue ficando, como a gente chama, né, um pelo encravado, né, embaixo da epiderme, principalmente quando a camada de queratina é muito presente. Então, muitas pessoas falam assim, poxa, como é que eu posso me livrar então dessa foliculite, Heraldo? A gente precisa entender como é que ela é causada, né, principalmente. Ela pode aparecer de forma espontânea ou ela pode aparecer por outras razões, tipo sudorese excessiva, o sujeito ficou muito tempo realizando algum tipo de atividade, sujidade, né, ele teve suor e sujidade também no processo ali, estava trabalhando e não estava usando o equipamento de proteção individual. E o que aconteceu? Muitas vezes a pessoa trabalhando com algum tipo de resina, algum tipo de pó, pode haver obstrução desses folículos também, né? E haver o processo inflamatório. Isso não é impossível de acontecer. Ou a própria depilação, o sujeito que faz a barba e ao fazer a barba, ele não se contenta em ficar só raspar uma vez o pelo, ele quer passar uma segunda vez, ele às vezes passa no sentido do crescimento do pelo e depois ele volta no sentido contrário do pelo. A gente chama de escanhoar, né? Ou seja, debelar essa barba até o canhão mesmo, básico, quase até o canhão do pelo. E o que acontece? Quando esse pelo se retrai, depois quando ele crescer, ele muitas vezes não aflora pelo canal do folículo piloso. Ele esbarra numa lateral desse folículo, não saindo, não emergindo da pele, e havendo então um enrolamento, né, um encrespamento, que a gente chama de encrespamento desse fio dentro do folículo, causando aí esse problema. Bem, ainda no sentido de entender como esse processo acontece, a gente ainda pode falar que é o caso desse meu amigo, ele usava cera, porque ele começou a usar lâmina e com a lâmina dava foliculite. Aí deram uma orientação para que ele usasse cera, né, cera de abelha, e fizesse a depilação. Deve ser muito doloroso, eu imagino. Eu já vi as pessoas depilarem com cera, imagina no rosto, né? O rosto, a face é muito sensível. Mas o que acontecia? Ele continuou tendo essa foliculite. A gente viu que um dos problemas que ele tinha era uma reação justamente aos produtos da cera, né? Ele tentou também fazer um processo que deu resultado muito melhor. Durante um tempo ele ficou utilizando, que foi a depilação à base do laser, né? Ele utilizou o laser para fazer a depilação. Ele sofria menos com isso e tudo mais. Mas ele tinha alergia a alguns produtos químicos, né? A fricção da lâmina causava a irritação da pele dele, causava a foliculite, tá? E outra coisa, nem sempre ele lavava o rosto com a frequência que poderia e deveria lavar. Então o que acontece? Acabava que esse processo, né, de higiene também prejudicava aí os folículos. Mas os fatores como foliculite em outras partes do corpo, não era o caso dele era especificamente na barba, mas pessoas que apresentam em outras partes do corpo, nas pernas,
nos pés, né, nos braços, nas axilas, na genitália, né? E muitas vezes a gente via situação de pessoas que ficavam muito tempo com roupas suadas, né? E acabavam desenvolvendo foliculites. Pessoas que usavam roupas muito apertadas mesmo, e também acabavam desenvolvendo foliculites. E faziam a raspagem das pernas, muitas vezes, naquele mesmo sentido, né? No sentido do pelo e no sentido contrário do pelo, escanhoando o máximo possível. Bom, aí que acontece? Pessoas também que trabalham com produtos químicos que podem causar foliculite, é o caso de alguns solventes, redutores, querosene, graxas, né? Às vezes o camarada é mecânico, né, e trabalha com muita graxa e muitas vezes ele vai apresentar essas foliculites também. A contaminação das vestimentas, né, por esses produtos químicos, ou seja, o cara usou um macacão como EPI, depois volta a usar esse macacão como EPI. Alguns adolescentes apresentam foliculites com calças jeans apertadas que são usadas o tempo todo. Eu costumo brincar com os sobrinhos, às vezes falo assim: ih, rapaz, essa calça já está andando sozinha, de tanto tempo que ele está usando. E pode acontecer a contaminação e a recontaminação também. A foliculite ela também pode ser agrupada e ter uma determinação assim, bem grave, que é quando aparece, além do folículozinho em si, um agrupamento daqueles folículos em volta, formando um grande abscesso, que a gente chama de furúnculo. Esse furúnculo, né, muitas vezes, para ser drenado, ele precisa ser tratado também com antibiótico sistêmico, né? Então, quando eu tenho uma grande aglomeração numa área de folículos inflamados, infectados, eles podem formar um grande abscesso, que é o furúnculo, né, e precisa ser tratado. O que vai aparecer nesses locais de furúnculo, né? Uma área maior do que, sei lá, uma moeda de 10 centavos, digamos assim, uma moeda de 5, 10 centavos, e ela totalmente entumecida, né, deu um abscesso e você vê muita coleção de pus ali, tá? A região vai ficar muito sensível, às vezes, inclusive, nos gânglios próximos a essa área, já existe o que a gente chama de ganglionite, o pessoal chama vulgarmente de íngua, né? E a ganglionite em si significa que está tendo ali um processo de guerra entre antígeno e os nossos anticorpos, tá bom? Existem outros causadores de foliculite, Heraldo? Claro, existe. A Pseudomonas é um dos grandes causadores, né? Essa Pseudomonas, muitas vezes, ela é dada como transmissível em locais onde a pessoa contaminada passou por ali, banheiras, né, hidromassagens, a doença da banheira quente, como a gente costuma brincar muito, principalmente onde a gente tem a água em que a taxa de cloro e o pH da água não estão regulados adequadamente, tá? Piscinas de pequena monta, mal higienizadas, mal tratadas, elas podem levar, sim, ao surgimento de foliculites, tá? Principalmente piscinas de água quente, né? Onde a temperatura ajuda na proliferação das bactérias que vão oportunamente ali infectar a sua pele, tá? As lesões podem surgir 8 horas depois da exposição, até 5 dias depois da exposição, vai depender muito do teu sistema imunológico. Existem vários tipos de foliculite. Essa causada pela banheira quente é a mais comum, né? A gente vê muito. A apresentação dela é parecida com essa da imagem, que a gente vê de novo aqui. A foliculite pitirospórica, né? Essa foliculite pitirospórica é causada por fungos, tá? E ela pode ocasionar a acne, né? Pápulas avermelhadas. Ela é seguida por um quadro com prurido, coceira, né?
né? Ela pode se dar na parte do pescoço anterior e às vezes acontece também em regiões mais úmidas, né? Como entre as dobras, axilas, a virilha em si, ok? E a foliculite ela pode se aprofundar, e ela se aprofundando sob outras camadas da pele, ela pode formar grandes furúnculos, que são aqueles abscessos que, para serem drenados, são um pouco mais difíceis. Em qualquer caso, em qualquer situação, jamais esprema, jamais drene uma foliculite. Deixe que um profissional trabalhe com isso para você, tá? E quando surgiu essa furunculose, às vezes é necessário tomar antibiótico sistêmico, ou seja, fazer um tratamento com antibiótico específico para aquela micro-organismo durante o período correto para debelar esse processo infeccioso, tá? Dependendo desse folículo ou dessa profundidade, desse furúnculo, pode formar cicatrizes terríveis, tá certo? Porque cicatriz, a gente já viu nas aulas anteriores, nada mais é do que a substituição do tecido epitelial pelas células, né? No caso fibroblastos, que não são especializadas, né? E que são um pouquinho diferentes da textura e não têm a especialidade do tecido, ou seja, não vão ter glândulas sebáceas, nem vão ter folículos pilosos muitas vezes, tá? Alguns fatores que contribuem para a foliculite, Geraldo, fora esses, ou seja, esses externos que você falou, alguns que sejam internos, sim, a foliculite eosofílica, né, que a gente chama, é uma doença que altera a imunidade, como é o caso da diabetes mellitus, na qual as minhas células de defesa ficam, chamados eosinófilos, eles ficam mais enfraquecidos, mais lentificados e não conseguem dar conta de um agente invasor, de uma substância que invadiu o meu tecido. Aí, no caso, levando a um histórico de, surgiu uma acne, né? Mas aí o sujeito nunca consegue entender por que ele está com acne. Muitas vezes, a partir de uma certa idade, que não deveria ter mais acne, começa a ter acne, começa a ter foliculites. Quando ele vai ver, ele está com alteração no açúcar no sangue, podendo levar à necessidade de um tratamento que vai inferir no uso de antiglicêmicos orais, né? Se for uma diabetes insulinodependente, o uso de insulina, higiene e principalmente antibiótico terapia com corticoterapia por um tempo prolongado. Tá? Se esse indivíduo tiver sobrepeso, evidente que esse sobrepeso também ele vai ter que ser controlado através da dieta, atividade física, tá? Porque quando esses folículos estão infectados, né, e de uma forma mais profunda, o risco dessa bactéria cair na corrente sanguínea, causar uma bacteremia e posteriormente uma septicemia é muito grave. Como é que a gente vai manobrar isso, Geraldo? Como é que a gente vai tratar? Bom, primeiro, antes de mais nada, a questão de higiene. Lavagem do rosto. De manhã cedo, quando você acorda, a primeira coisa que você pode e deve fazer é lavar o rosto com água morna, um sabonete com pH neutro, à base de glicerina, ou um sabonete antisséptico mesmo, né? Sem querer fazer propaganda, mas o Asepsia tem uma série de sabonetes à base de enxofre, de carvão, que ajudam essa limpeza, essa remoção da pele. E depois você dá um choque de água fria, porque a água morna ela abre os poros, você consegue remover com um desgermante. Depois que você removeu, você dá uma água fria no rosto. Então dá uma fechada nos poros, não deixa que eles fiquem abertos, né? Ainda sob o risco de também se contaminar. O antibiótico, dependendo da situação, pode ser feito a partir da pomada antibiótica, ou seja, antibiótico tópico, né? Geralmente esses antibióticos tópicos estão relacionados à corticoterapia, ou seja, usam-se corticoides. Bactromicina, neomicina são alguns elementos que eles gostam de usar, né? E para lesões
Eles gostam de usar neomicina, um antibiótico normal para eles usarem, né? E para lesões que podem deixar como resultado final cavidades, né, formadas pela liberação do abscesso, a limpeza da ferida é diária, tem que ser feita diariamente. Usar de preferência um sabonete de pH neutro, né? E depois de bem limpa essa pele, bem desgermada essa pele, aplicar uma cobertura que possa ajudar na granulação, tá? O alginato de cálcio é um produto muito bom para esse tipo de lesão, nesse momento que ela supurou, abriu, tem solução de continuidade. Você pode usar também o hidrogel com alginato, de preferência uma cobertura não aderente, né? Nada de botar coisas que fiquem aderidos ao rosto, porque você vai fechar outros poros e em outros locais vai surgir essas lesões. Imaginem só, né? Então, de preferência, deixar o rosto exposto, né, o máximo possível, para ele poder, se for cobrir o curativo, fazer tipo uma máscara que possa sustentar os gases, mas sem usar nenhum tipo de cola, nenhum tipo de adesivo, mesmo que qual seja ele, porque vai se tornar prejudicial depois. Uma lesão por furúnculo geralmente vai cicatrizar por segunda intenção. Super importante, depois que houve a cicatrização, usar protetor solar durante um bom tempo, até que essa cicatriz ela se resolva. Por quê? O risco dela ficar hipercrômica, ela mudar a coloração, ela ficar mais escura, né? E é um tipo de mancha que depois você vai querer tratar. Então, para evitar isso, como é que a gente faz? Enquanto eu estou com as lesões e estou usando, aplicando creme e tudo mais, hoje em dia é mais fácil você andar de máscara na rua, você pode andar com um lenço na rua, usa um chapéu para proteger e não deixar que a radiação ultravioleta bata diretamente no seu rosto, é importante isso. E durante a recuperação também, use o chapéu, use o boné, né? Use o filtro solar, a fatores acima de 30, 40, 50, fator de proteção solar, para poder evitar que haja alteração na cor e você fique com uma cicatriz feia posteriormente, tá? Para prevenção, sempre higienizar a pele, evite certos alimentos que você vê que quando consome aumentam a produção de graxa, né? Você fica com o rosto mais gorduroso, a pele mais gordurosa. Tente evitar isso daí, tá? Excesso de limpeza é tão prejudicial quanto limpeza nenhuma, mas lave o rosto pelo menos 3 vezes ao dia. Durante o banho, dê atenção. Evite banhos de imersão, tá? O banho mais saudável e mais natural e aceito é o de aspersão. A água tem que bater e descendo, né, para o corpo. Quando você imerge numa banheira, você pode estar entrando em contato com elementos não muito limpos ali, tá bom? Manter uma boa hidratação, beber água. Água por fora é importante, água por dentro é tão importante ou mais ainda, tá? Na próxima bate-papo, vamos falar sobre a importância da água para a boa evolução das feridas no corpo e a boa manutenção de uma pele saudável, né? Evite raspar a barba nos momentos de irritação ou a pele. Você está com a pele muito esgarçada, muito inflamada, com muita foliculite, evite fazer raspagem, tá? Nesse momento, se for o caso, use calças compridas, né? Proteja sempre. No caso dos homens é mais fácil, fique de barba. No máximo você puder aparar, se quiser aparar, né, com tesoura, tudo mais. Antes de realizar o barbear, é importante você lavar o rosto com água morna. Não sei se você já viu aqueles filmes em que botavam toalhas mornas no rosto, né? Aquilo facilitava muito o barbear, o pelo ficava mais macio e você tinha menos trabalho para decepar esse pelo, né, no caso.
fazer o que a gente chama, tem uma expressão interessante, pouca gente usa, né? Nem sabe se usa, é pogonotomia, pogos de rosto, né? Pogonotomia, tirar os pelos do rosto, tá? E outra coisa com relação ao tratamento, né? É você procurar o especialista, o dermatologista, ele está preparado aí para te atender, ou então um enfermeiro especializado, né? Em estética e estomaterapia pode também te ajudar. Bom, eu espero que você tenha gostado aí do conteúdo. Nós aqui do Enfermagem no Ponto temos vários e vários temas interessantes para compartilharmos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já se inscreveu, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho que é para poder receber novas informações e até a próxima. Fica com Deus.